Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor nosso Deus possa agir maravilhosamente em nosso favor. Quero fazer uma oração e depois trazer uma palavra hoje para os nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Jesus, aqui me encontro neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que a tua mão poderosa, ela nos ajude e nos fortaleça. Meu Deus, que o Senhor nos livre do mal, meu Pai, que o Senhor console os nossos corações, possa nos abençoar, possa nos livrar de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Então, como está o título da palavra que o Senhor me dá hoje é 6 coisas que Deus odeia, Ele não gosta. Está escrito? Está. Está escrito. E vamos ver por que Ele odeia. Aqui mostra. Provérbios capítulo 6, o versículo 12 em diante está escrito assim. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Ou seja, Belial significa etimologicamente essa palavra, na sua raiz de essência, significa imprestável, ou seja, a pessoa que quer ser má, que não é boa para nada. Não é que ela é imprestável de não servir para nada, mas que ela é imprestável para não fazer nada de bom, porque simplesmente não quer. Então o Senhor já começa usando a boca do servo dele que escreveu, que foi Salomão, Provérbios, e dizendo: o homem de Belial, além de ser vicioso, ele só tem perversidade na boca, ou seja, só tem o mal. É o mal contra Deus, é o mal contra a Bíblia, é o mal contra a família, é o mal no trabalho, só fala o que é mal, só faz o que é mal, acaba com a vida de pessoas. Então a Bíblia chama de homem de Belial, além de chamar de ímpio e de iníquo. Versículo 13, acena com os olhos, ou seja, pisca ou faz sinal com os olhos, fala com os pés, ou seja, faz um gesticular com os pés, faz sinais com os dedos, sim, mas com intenções más. É o que mostra a palavra de Deus. Aqui vamos dar um exemplo, acenar os olhos para o mal. O que seria isso? Por exemplo, um homem, vamos dizer assim, piscar o olho para uma mulher casada. O que seria, vamos dizer, falar com os pés? Significa fazer um tipo de insinuação em que desagrada a Deus, onde quer transmitir uma má mensagem com os pés. Também significa ir a lugares que não agrada a Deus com os pés e que faz sinais com os dedos, ou seja, tem pessoas que faz sinais com os dedos e já sabemos, tem sinais com os dedos que representam coisas terríveis. Nós já sabemos alguns dos sinais
que são muito usados por aí, não é? Então, como diz, que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é? Não é que não possamos fazer sinal com os dedos, mas um sinal, por exemplo, assim, positivo. Mas se a pessoa faz, vamos dizer, um exemplo, esse sinal aqui, chama-se Yang, que quer dizer o bem e o mal. Outros fazem esse tipo de sinal com os dedos. Também sabemos que é algo muito desagradável. Outros usam o dedo do meio, que é algo muito desagradável. Então, por isso que a Bíblia está dizendo aqui, faz sinais com os dedos, ou seja, que não agrada a Deus. Perversidade há no coração. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pronto. O que não quer nada com Deus, o que não quer nada com o Senhor Jesus, aquele que não se esforça, aquele que tem, vamos dizer assim, uma mente carnal, uma mente distante do Senhor, só pensa e só fala e só quer fazer o que não presta mesmo. Isso é uma realidade. Porque a Bíblia diz que só tem mal no coração. Quer dizer, só tem mal na mente. Então, só transmite, as pessoas só transmitem o que tem. E tem uns que fazem questão de ser mal. Por isso que é chamado homem de Belial, que quer dizer que é imprestável, que para nada serve. No sentido, não é que Deus criou para ser imprestável, mas porque quer ser imprestável. É assim. Porque só se inclina porque é mal. Só se inclina para a própria destruição, só se inclina para o que não deve, só se inclina para desobedecer a Deus, só se inclina para se afastar de Deus. Então, o que é que está buscando? A própria destruição. Versículo 15 fala, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Ora, nós temos que falar isso com muito cuidado. Não que somos melhor do que ninguém, mas existe. A gente observa pessoas que estão falando mal de repente, como eu já vi nos noticiários por aí, morre na hora, seja em apresentações, seja em qualquer lugar, porque com o Criador não se brinca. Ninguém é obrigado a aceitar o Senhor Jesus, a seguir a Ele. Cada um tem, vamos dizer, dentro da vontade de Deus, cada um tem como se fosse uma pequena permissividade de ter como certo livre-arbítrio. Mas se você não quer seguir o Criador, ao menos respeita, porque ele existe. É duas, como diz, são dois que não podemos subestimar. É o próprio Deus e o próprio Satanás. Sobre Satanás há muitos corinhos. Pisa na cabeça da serpente, esses corinhos. Eu fui criada e muito nas igrejas ouvi esses corinhos. Mas a realidade é que não podemos subestimar a criatura. Quando a gente vê em Judas, versículo 9, fala que há uma contenda entre o arcanjo Miguel ali e Satanás querendo levar o corpo de Moisés. E nem aquele anjo lá se atreveu a dizer juízo inflamatório contra Satanás, mas disse que o Senhor te repreenda. Então, quando vemos a atuação do inimigo, nossa luta não é contra carne e sangue. Então dizemos que o Senhor seja glorificado, e todo mal que vem do inimigo, ou seja, lá de onde venha, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. É assim que precisamos agir. Aqui a Bíblia fala mais. Glória a Deus. Provérbios 6, o versículo 15. Então, pessoas que subestimam ao Senhor Deus ou a Satanás, de repente, subitamente, vem uma destruição, vem uma coisa e que não tem cura. Eu vi, mostrou no noticiário, uma pessoa ao vivo escarnecendo de Deus,
acenando mal até com os dedos para cima. E quando fui ver, morreu na hora. Caiu ali e infartou. Então, quer dizer, vi outro que dizia que a Bíblia, como diz, usou até um termo muito, vamos dizer assim, conveniente. Disse que a Bíblia era só um livro de histórias. Também infartou. Quero dizer a vocês que eu conheci uma irmã, a qual evangelizamos, eu e meu esposo. E ali ela disse uma vez, a última vez que ela foi à igreja, ela disse: pastor, a Bíblia foi escrita por homem ciumento. Não tem nada de Deus aí. Pois muito bem, ela disse isso num dia. Chegou em casa, deitou no sofá, ficou lá mesmo. Ficou em coma, foi levada para o hospital, não teve jeito, 3 dias morreu. Então não podemos subestimar. E nem estou colocando medo em ninguém, porque muitas pessoas vão ouvir esse áudio, e nem estou falando histórias aqui. Acontece. Então, se não crê ou se não quer, ao menos respeita. Mas não fala não, porque se eu estou, como diz, advertindo, a Bíblia está advertindo, é para o bem. Se fizer o contrário, é só fazer para ver. E assim você saberá os resultados se sobreviver. A Bíblia fala aqui, versículo 16, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas ele odeia, e mais uma ele abomina. Ele fala, olhos altivos. O que é olhos altivos? Olhos que são, vamos dizer, que olham para os outros com o sentido de desprezível, olhar os outros como se os outros fossem desprezíveis, ou que aquela pessoa está olhando assim para julgar o próximo, ou seja, porque se acha melhor do que o próximo. É claro que além do olhar, o Senhor conhece as intenções de cada coração, mas a começar, olhos altivos que dá sinal de orgulho, o Senhor abomina, ele não aceita. Língua mentirosa, ou seja, nós sabemos que pelo menos de uma coisa Satanás é considerado pai. Pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Se não me fala a memória, diz que ele é considerado o pai da mentira. Então a mentira, às vezes as pessoas querem usar para, como diz, para, vamos dizer, amenizar alguma coisa, para esconder alguma coisa, mas é melhor que não faça assim. Olha o que diz o versículo. Na verdade, não retratando aqui minha palavra, corrigindo, na verdade, ele não é bem pai da mentira. Mas aqui o Senhor Jesus falou assim, João 8,44, porque muitos diziam assim, nós temos por Deus, quem é o nosso Deus quem é o nosso Pai é Deus. Aí o Senhor Jesus respondeu, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, quer dizer, matou desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pronto, quem segue, como diz, tem ele como diz, ele é considerado pelo próprio Criador como um pai, assim da mentira, no sentido de que nele não há verdade, não quis a verdade, rejeitou a verdade. Então aqui, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Que é isso? Mão de
sanguinários que matam, que passa por aí matando, passa por aí roubando, passa por aí cometendo homicídio, passa por aí fazendo essas coisas. Então são mãos, como diz a pessoa, é sanguinário, é mal que faz por onde matar inocentes para tomar as coisas dos inocentes, seja dinheiro, seja o que é que for. A gente vê muita coisa nos tempos de hoje, até infelizmente entre familiares, para se ter uma herança, para se ter uma coisa, um irmão ou uma irmã projeta para matar um ao outro, ou seja lá o que é que for. Vimos um dia desse uma mulher matar o marido por causa de justamente para ficar com tudo. Quer dizer, isso tem acontecido no mundo, infelizmente. E são coisas estarrecedoras e coisas muito ruins e tristes. O Senhor abomina, ou seja, significa que aquele que faz tais coisas não ficará impune. Aqui diz mais: coração que maquina pensamentos viciosos. Ou seja, o que é pensamento vicioso? O que é vicioso? Aquilo que se torna um costume mau. Então, o que é maquinar pensamentos viciosos? Um exemplo: olhar para o outro e sempre pensar que aquela pessoa é má. Às vezes nem conhece a pessoa, mas olha assim, aí diz assim: eu não vou com o jeito dessa pessoa, essa pessoa deve ser assim, deve ser assado, e não cabe a nós julgar ninguém. Ninguém. Mente viciosa é o quê? Por exemplo, quando pensa só em pornografia, é uma mente viciosa no mal. Mente viciosa, o que é isso? É uma mente maliciosa, que só pensa o que é mal, só pensa o que é ruim, só pensa coisas indevidas. E aqui diz: e pés que se apressam a correr para o mal. Sabe o que é que fala Provérbios 1? Fala justamente sobre isso, sobre pés que correm para o mal. Quando diz aqui, a partir do versículo 10, Provérbios 1:10, diz assim: filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, com bajulações, te quiserem tentar, não consinta, ou seja, não se abra para eles, não aceite. Aqui está dizendo: se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, ou seja, estão dizendo, vem conosco, ou seja, caminha conosco, vamos matar, vamos tomar o que é dos inocentes. Aqui já envolve pés e mãos para derramar sangue. Traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos nossas casas de despojo. Lançará a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Ou seja, os que se juntam para isso, eles se, como diz, é como se fosse uma irmandade. Ou seja, uma bolsa, o que é de um é de outro. Mas acaba se desentendendo, um matando o outro para ficar com aquilo que conseguiu. O Senhor está dizendo: filho meu, não te põe a caminho com eles. Desvia o teu pé das veredas deles, porque os pés deles correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Então aqui está falando de quê? De mãos, e está falando de pés. Mãos e pés que são usados para o mal, para derramar sangue inocente. E a última coisa que Deus abomina é testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Quer dizer, testemunha falsa, aquele que às vezes é pago para mentir contra o outro. A Bíblia dá um exemplo no Velho Testamento, dá. A Bíblia fala que Acabe foi conversar com Nabote para querer a vinha de Nabote. E Nabote disse: não, isso aqui foi herança minha, deixa os meus pais, a vinha é minha, eu não vou vender, eu não quero vender. Não, era um direito dele, era dele. E aí Acabe, como diz, ficou arrasado com isso.
E a gente observa atentamente, quem for ler a Bíblia, que Jezabel que dominava Israel, porque Jezabel influenciava muito ele, instigava para o mal e era uma má influência contra Israel e usava a cabeça de Acabe. Aí a Bíblia fala que ela disse assim: não se preocupe, porque eu vou conseguir essa vinha para você, se alegre, vá comer que eu vou conseguir essa vinha. E o que é que ela fez? Levantou testemunhas falsas em público para falarem que Nabote falou mal, que fez o mal, e ali chegaram e mataram o homem. E ela disse: pronto, já resolvi seu problema, pode tomar posse da vinha, é toda sua. Mas aquilo ali não ficou impune diante do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus, como diz, teve um profundo acerto de contas com Acabe no final. Bem assim. E ele terminou, no final das contas, perdendo a vida. E a outra, a Fenícia, a Jezabel, também morreu de forma bem horrorosa. Então é assim, o Senhor odeia essas coisas. Aí as pessoas dizem assim: poxa vida, a gente quer ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra que Deus vai abençoar, uma palavra de que Deus vai cumprir promessas na minha vida. Mas venha cá uma coisa. Como diz, para nós termos as bênçãos de Deus, elas não caem assim simplesmente do céu. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o Criador, o Senhor Jesus Cristo, como Senhor da nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos, como diz, nós somos como se fôssemos filhos. Então, um pai, ele dá presente a um filho quando? Ele gosta do filho. E quando principalmente o filho é obediente, o filho é bom, agrada muito esse pai. Assim somos nós diante dos olhos do Senhor. Aí quer dizer, se a pessoa mente, se a pessoa semeia contenda, se a pessoa pensa que é mal, se a pessoa tem os olhos altivos, se a pessoa tem língua mentirosa, se a pessoa faz coisas que desagradam ao Senhor, abominável, quer ser abençoada, abençoado, não é, não, mas não é mesmo. Pode congregar, pode dar dízimo, pode ir para a igreja, ou pode dizer, uns dizem assim: não, Deus está aqui, ó, no meu coração. Aí eu digo: tem que estar aqui, porque esse coração aqui, ele sente as emoções, mas só bombeia o sangue, tá? Mas o raciocínio, o intelecto é aqui, ele tem que estar aqui para deixar descer. É assim a palavra dele, e tudo voluntariamente de bom grado. É assim. E outra coisa, se você diz que Deus está aqui no coração, como diz, quais são as ações da sua vida que refletem que você está glorificando, honrando a Deus, já que você diz que Ele está no seu coração. Então, geralmente, eu faço essa pergunta às pessoas, para que reflitam que nós precisamos andar de uma forma correta. Se a Bíblia está dizendo que Deus odeia, acabou-se. E se eu, porventura, faço parte de um desses pontos, eu preciso me consertar. Ou eu me conserto, ou eu nem a salvação tenho. Mas tem gente que não gosta de ouvir, quer ouvir bênção, vitória. Aí eu venho com a pergunta para você, e digo: que adianta ouvir assim? Deus vai te abençoar, vai te dar uma vitória tão grande. Eita, Deus vai te dar uma chave. Eu vejo uma chave de apartamento, eu vejo uma chave selhada de ouro, eu vejo uma chave de um carro. Deus tem poder para dar? Tem. Ele pode dar? Pode. Mas acontece o seguinte, que, como diz, as pessoas só querem ouvir isso. Para ouvir a doutrina, a palavra de Deus, ninguém quer dar ouvido, não. Acha logo que é antiquado, acha logo que é legalismo, acha logo que é, como diz, é querer ser santo, santa demais quem está expondo. E na realidade ninguém, como diz,
Quando a Bíblia diz sede santos como o Senhor nosso Deus é santo, ele está dizendo sede, a palavra santo do grego hagios, sede separados para o Senhor Deus, como o Senhor Deus, quando esteve em terra, era separado, digamos, das coisas do mundo, do sistema desse mundo, é isso que o Senhor está dizendo. E a Bíblia diz que se alguém tem religião, Tiago capítulo 1 fala isso, é os últimos versículos. Se quer fazer valer a sua religião, então faça o seguinte, em primeiro lugar diz, refreia a língua de todo mal. Depois está lá escrito dizendo assim, ande incontaminado das coisas do mundo. Pronto, então se quiser fazer valer a religião, refreia a língua do mal, faz o bem, pronto. Aí faz ou não faz? Então aí é que é. Então, o Senhor abomina essas coisas. E quando, como diz, se a mente maquina o mal, ou se a mente está cheia de malícia, por exemplo, é como o Senhor disse lá em Isaías capítulo 1, versículo 5. Porque vocês são castigados, porque aí ele fala, porque se rebelam contra mim. A cabeça de vocês está enferma e o coração fraco. O Senhor falou. Aí por isso que diz Salmo 7, versículo 16, a malícia recai sobre a sua cabeça. Então, como diz, o que pensa o mal, atrai o mal para si. Por quê? Porque é uma coisa que Deus detesta. Ele está dizendo, detesto, aborreço, não gosto. Aí a pessoa faz, o que é que a pessoa está querendo da vida? Se ela faz o contrário do que Deus quer. Pronto, aí não é abençoado mais nunca na vida. E louvado seja Deus por viver, que cada dia de vida que tem, aí se vangloria e diz assim, esse seu Deus é mais um Deus, porque eu aqui tô ótimo, tô ótima. Aí eu digo, tolo, tola. Tá ótimo, ótima sem Deus, enquanto Ele permite você ter fôlego de vida, aí você tem todo o galardão que quiser aqui na terra, mas perde a vida eterna, porque quem quiser achar a vida tem que perdê-la, ou seja, tem que renunciar se quiser achar a vida eterna. Mas aí é igual o rico e o Lázaro. O rico viveu esplendidamente, a Bíblia fala, e o Lázaro viveu como? Na pobreza, vamos dizer, com feridas no seu corpo. Ele viveu como? Ele viveu, como diz, uma vida sofrida. Mas depois os dois foi para a sepultura, o rico e o Lázaro, porque todo mundo, ou riquíssimo, ou por mais simples que seja, ou de qualquer idade, o destinatário é o mesmo. Se não, como diz, enquanto não chega o tempo do arrebatamento, é isso daí. Todo mundo vai para a terra do mesmo jeito, é assim, portanto não se vanglorie ninguém. E aí a Bíblia fala que Lázaro estava no seio de Abraão, ou seja, no paraíso, sendo consolado por Abraão, é o que diz a Bíblia. E enquanto que o outro estava queimando no inferno, assim, as chamas, e dizia para Abraão, manda com que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo assim com água, para me refrescar a língua, para me refrescar aqui, porque é um tormento terrível. Aí o pai Abraão disse, mas meu filho, há um abismo entre nós entre nós e vocês, nem vocês podem vir para cá e nem nós para aí. Aí disse, Lázaro não pode fazer isso. E em vida, você recebeu o seu bem, seu galardão. Agora, ele é consolado e você é atormentado. Aí, por que o Senhor permitiu isso? Só porque lá o outro era rico? Não. Porque ele também não se aproximou do Senhor, não agradou a Deus. Então, por isso estava ali no inferno. Pronto. E Lázaro, como diz, agradou a Deus, não foi só porque ele sofreu, só porque ele tinha feridas no corpo. Não, é porque certamente ele era apegado a Deus. Então, por isso, estava no paraíso.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, para todos os religiosos, a Bíblia diz assim, Tiago 1, 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso, seja qual for, e não refreia a língua, antes engana ao seu coração e a sua religião é vã. Aí quando você vê pessoas de outra religião criticando os cristãos, criticando, vamos dizer, seja lá quem seja, falando mal, pode ter certeza que o coração está enganado assim mesmo, porque se acha religioso, se acha certo, se acha puritano, e na realidade não refreia a língua, que é uma coisa que Deus detesta, que diz que a língua inflamada é como fogo do inferno, está em Tiago. Então, a religião desse ou dessa é vã. Está escrito. Aqui diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Ou seja, visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, guardar-se da corrupção do mundo não conseguiríamos sozinhos. Temos que ter a Bíblia Sagrada, temos que seguir o cristianismo, que é a palavra vinda do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados de cristãos. Temos que, como diz, procurar compreender qual é a vontade de Deus pela Bíblia Sagrada. Então, assim vamos entender o que é guardar-se da corrupção do mundo. Porque temos que ter o Espírito Santo para nos capacitar a isso. Porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, ela é inclinada para o mal, ela é inclinada para fazer as coisas que não agradam a Deus. Essa é a verdade. Então, imagine uma coisa que Deus odeia, está escrito, ele aborrece. Em outras versões fala, ele odeia. Como diz, já pensou os olhos altivos? Ou olhos que só olham coisas, digamos, não pode ver uma revista com uma foto de uma mulher assim, que antigamente tinha muito banca de revista, ela tá olhando. Aí quer dizer, desagrada a Deus, desagrada. Não agrada a Deus olhar pornografia, olhar coisas que não se deve olhar. Coisas, vamos dizer, mas coisas, vamos dizer que, como diz, que só vê coisas da carne. A Bíblia diz que são olhos de carne, Jó 10, versículo 4, que os olhos dos ímpios desfalecerão, está escrito. Como diz, olhos que desagradam a Deus também são olhos invejosos, Provérbios 28 e 22. Olho assim que não pode ver, digamos, o próximo com uma blusa diferente. Aí já vem aquela inveja. Ah, eu quero uma dessa também, ou porque ela tem eu não tenho, porque aquele tem e eu não tenho. Em vez de olhar para a própria vida, aí começa a olhar assim para a vida dos outros, olhos invejosos. Olhos cobiçosos, Provérbios 27 e 20. Aí já fala daquele assim, que cobiça a casa do outro, que diz, não, eu quero aquele carro, é aquele, mas tem dono, tem dona. Aí tem gente que diz assim, eu quero o marido dessa mulher aí, ela tem dona, viu, dona? Aí tem gente que diz assim, eu quero a esposa desse homem. Eu digo, tem dono, viu? Homem de Belial. Essa tem dono. Tá certo? Então, aí é quando os olhos, o quê? Cobiçosos, que é o que é dos outros. Aí já não é diferente de invejoso, porque o invejoso quer se igualar ou ser melhor do que aquele. E o olho cobiçoso não, ele quer o que é dos outros. É diferente. Olhos que se inclinam para o mal, a Bíblia fala, olhos cheios de adultério. Aí a palavra do Senhor fala aqui uma palavra muito interessante no livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 5,
Mateus capítulo 5, o versículo 29 está escrito: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que teu corpo ser lançado no inferno. Então, o que quer dizer? Que o olho pode levar para o inferno, que as mãos usadas de forma indevida pode levar para o inferno, os pés, para onde caminhar, o que fizer, pode levar para o inferno. Aqui está dizendo. E diz mais, corta, arranca. Agora, no sentido, para a nossa vida, não é arrancar, não é cortar não, mas significa fazer um jejum, orar e pedir: Senhor, me liberte. Senhor, olhe, tire de mim isso, me encha do Espírito Santo. Eu quero só ver as coisas que são boas, ver a natureza, ver os pássaros, ver as pessoas sem olhar de malícia, ver a palavra, ler a tua palavra. Me dê a vista para essas coisas, Senhor, que meus pés, minhas pernas só caminhem para lugares que eu possa ir, seja para fazer uma visita, seja para, caminhar numa calçada onde tem litoral praiano, como diz que não tem muita gente ali, mas eu posso fazer uma caminhada na areia, eu posso fazer uma caminhada, vamos dizer assim, como diz, ver, não é a nudez das pessoas, é a maravilha de Deus, a água, agradecer, orar, ver as coisas boas. Então, como diz, já vi pessoas padecerem e chegarem à morte. E, como diz, uma pessoa recentemente vi chegar à morte, cega, uma bactéria cegou o olho e sem uma perna. E só me vinha esse versículo na mente. E orei muito por essa pessoa em vida. O Senhor falou comigo. E só me via isso. E depois fomos descobrir que os olhos só olhavam o que era pornográfico. E que as pernas e os pés só ia para onde não devia. Aí cumpriu-se a palavra do Senhor. Sofreu muito. Pediu muito perdão a Deus antes da morte. Se reconciliou com o Senhor de verdade. Mas sofreu para poder ter a vida eterna. Mas sabe que as pessoas poderiam sofrer menos? Se não tivessem um coração endurecido? Se não fossem tão relutantes de reconhecer o Criador? Se observasse de fato o que ele pede? Ele diz, por exemplo, Efésios 4, versículo 28, o que furtava, não furte mais, trabalhe, fazendo o que é bom com as mãos, para que tenha que repartir com o necessitado. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu furto, eu roubo, não é porque eu quero não, é porque eu tenho necessidade. Mas ore a Deus para o Senhor lhe tirar dessa situação. Peça a Deus um trabalho, um bico, uma coisa assim, bico no sentido de um trabalho que eu sei que tem um pouco ganho, ou que é por pouco tempo, assim, mas peça a Deus para libertar. Deus não quer essa vida para você, não. Deus quer abençoar todos que vêm até Ele. E o que às vezes está faltando na vida das pessoas é entregar o seu caminho, a sua vida ao Criador que o fez. Confiar nele e o mais Ele fará. A Bíblia fala, 1 Timóteo 2,8, o Senhor dizendo, através do seu servo, o apóstolo Paulo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem contenda. Isso também está no Salmo 15, quando alguém perguntou ao Senhor, o próprio salmista, e disse, Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem estará no teu
no santo lugar, quem estará, Senhor, quem habitará com o Senhor no teu santo monte? Quem habitará? Aí começou o Senhor a revelar e foi a Davi, aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, como diz, quando o Senhor fala aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, ou seja, aqueles significa aqueles que são vitimizados quando outros olham assim, diz assim, coitado, coitada, não dou nada por essa pessoa. Pois é justamente esse, que o Senhor dá tudo, que o Senhor usa, que o Senhor levanta, que o Senhor dá dons. É assim. Então, não tenha tanta preocupação com externo assim, eu tenho que estar muito apresentável. Eu, pelo menos, não me preocupo muito com isso. Já fui de me preocupar, hoje não. Porque é bom que o Senhor Jesus cresça e a gente diminua em todos os âmbitos. Então, quando alguém olha e diz assim, coitado, coitada, não dá para nada, não vai servir para nada. Não vai, o cargo é alto demais, não vai dar conta. Nem se preocupe, porque é um sinal que Deus está lhe mostrando que vai capacitar você. Não entristeça quando ouvir isso, porque está escrito aqui, aquele cujos olhos o réprobo, ou seja, aquele que é tido como um objeto de repugnância desprezado, mas que honra o Senhor, aquele que, como diz, que mesmo que sofra dano, mas que não muda, que não sai do caminho do Senhor, que não sai da presença de Deus, pronto. É uma resposta para aqueles os quais serão cidadãos dos céus e que o Senhor exalta, que o Senhor abençoe, que o Senhor usa. É bem assim. Portanto, se você sofrer alguma dessas coisas aqui, não se entristeça, mas entenda que é um sinal de que Deus é na sua vida. Louvado seja Deus. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, como diz, a Bíblia fala, Mateus 6, 22, 23, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Em quão grandes trevas, então, vamos prestar atenção no que estamos olhando. Louvado seja Deus. Se olhar o que é bom, vai encher a minha alma do que é bom. Se eu, digamos, ler um artigo sobre esperança, ou um testemunho de alguém, assistir e dizer a pessoa sobreviveu, que a pessoa foi abençoada, isso traz o quê? Isso traz um refrigério para a alma. Mas olhar o que é ruim por causa do prazer da carne, só faz a pessoa, como disse, se sentir mal, ficar em treva e continua naquilo ali como um ciclo vicioso. Não agrada a Deus. Vamos ver mais. Quando os pés não agradam a Deus, quando vão a lugares que não deve ir. Digamos, tem crente cristão que vai à igreja, daqui a pouco vai para o bar. Mas não é para evangelizar, não. É para tomar umas. Já vi gente assim. Tem gente que vai para casa de Deus, depois vai para, digamos assim, para show do mundo. Coisa do mundo. Deus não se agrada. Ou somos do Senhor ou não somos. Não podemos estar em cima do muro nem divididos. A pessoa faça a sua escolha.
mas não sejamos escândalo para o evangelho. Então, quando os pés agradam a Deus, quando são firmes, ou seja, a pessoa é firme, a pessoa não abre mão da sua comunhão com Deus, a pessoa não tropeça, a pessoa se firma na presença de Deus, só trilha o caminho da paz. Aonde ele pisar ou ela pisar a planta dos pés, não leva consigo fofoca, nem contenda, nem disse-me-disse, nem apontamento, nem julgamento. Leva a palavra de Deus, leva a oração, leva louvor, leva aquilo que é da parte de Deus. E aí, se o Senhor quiser me usar para uma palavra de conserto, se o Senhor lhe der plena convicção disso, fale. Agora também saiba falar. Olhe, Deus não quer você nessa vida. Se estiver fazendo isso, não agrada a Deus. Vou mostrar na Bíblia. Aí você não vai estar julgando, você vai estar ensinando, mostrando. Não é julgando, é ensinando. O que é do Senhor, o que não é, o que agrada a Ele, o que não agrada. Quais são as práticas que desagradam a Deus? Pronto. Aí se a pessoa se aborreceu, se a pessoa não quiser, é Deus e a pessoa. Então, pés que agradam a Deus, a Bíblia diz quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que lâmpada para... Glória a Deus, que lâmpada para nós, como diz... Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus e luz para os seus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Se não me falha a memória, eu vou verificar aqui. Para não estar dando a referência errada, louvado seja Deus. Salmo 119, versículo 105. Fala, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. E se estiver aflito, versículo 107. Alguém vai dizer assim. Alguém que for ouvir esta palavra, que tiver a paciência de ouvir, está dizendo bem assim para o Senhor Jesus. Estou aflito demais, aflitíssimo, aflitíssima. Aí o Senhor diz assim, fale assim, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita, Senhor, eu te peço, eu te rogo, eu te clamo. Aceita o meu pedido de paz da minha boca. Aceita, Senhor, eu preciso mudar, me ajude. E o Senhor vai te ajudar. Me mostre a verdade, o Senhor vai mostrar. Me ensine o caminho, o Senhor vai ensinar. Não me deixe enganado, e o Senhor não vai deixar. Louvado seja Deus. Um coração, quando ele não funciona para a glória de Deus, quando se fala coração, não é bem o que bombeia o sangue. Assim, se fomos bombardeados, muitas emoções, coisas, como diz, sentimos uma dor no peito, mas a alma mesmo é o intelecto, é a mente. Então, quando não funciona, mente e o coração estão ligados. Como é que um coração não funciona para a glória de Deus? Mateus 15, 19, quando se prende a maus pensamentos, a assassínio, a adultério, a prostituição, a furto, a falso testemunho, a blasfêmia, quando está cansado, tem gente que diz assim, Salmo 38, versículo 10, o meu coração está agitado, minha força me falta, a luz dos meus olhos me deixou, o que é que eu faço com isso? Busque a Deus, busque pela presença do Senhor nosso Deus. Um coração perverso não prospera, mas o que confessa e deixa, Provérbios 28, 13, alcança misericórdia. Um coração, como diz, fraco. Em que sentido? Quando a mente é sem esperança, incrédulo,
que não se converteu ainda, endurecido. Tem gente que é endurecida, ouve 10, 20, 30 vezes, sabe o que é para fazer e não faz. É um coração endurecido. É um coração que está aborrecido, que está zangado e que se fecha para o próprio Deus. E as coisas não fluem. E Satanás enche corações também. Encheu o coração de Ananias e Safira para mentir. Para mentir perante o Espírito Santo. Foi fulminado todos os dois. Só ler Atos 5, versículo 3. Então, vamos ter cuidado com nossas intenções. Ainda que o nosso coração nos condene, mas o Senhor é poderoso para nos perdoar. Mas não tenha um coração dessa maneira. Peça para que o Senhor limpe, que tenha um coração sadio. Como diz, a Bíblia fala, Colossenses 3, 22, vós servos, obedecei em tudo aos seus senhores, não servindo de aparência para agradar homens, mas de simplicidade de coração temendo a Deus. Ou seja, se você trabalha ou se você tem um superior, desde que o que peça não transgrida a palavra de Deus, a Bíblia diz obedecei. Obedecei porque vai estar honrando a Deus. Agora, se pedir ou se quer uma coisa antibíblica, não faça. É um coração reanimado, ou seja, que agrada a Deus, que volta a ter esperança, que volta, como diz, a ter esperança no Senhor, a ter fé, que alimenta-se de coisas boas. É um coração que é verdadeiro. A Bíblia diz, Hebreus 10, 22, cheguemo-nos diante de Deus com um coração verdadeiro, tendo certeza de fé, purificando da má consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um coração que agrada a Deus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as nossas mãos honram a Deus, quando executam o que é bom. O que é bom como? Não é o que eu acho que é bom, mas o que é bom no sentido de puro e justo, no valioso e firme termo da palavra. Como foi dito, que eu já antecipei, se furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Ou seja, se a pessoa usa as mãos para fazer uma imagem de escultura, não é bom. Se a pessoa usa as mãos, vamos dizer assim, para roubar do próximo, sabemos que isso não é bom. Se a pessoa usa as mãos, vamos dizer assim, para bater em alguém, como diz, não é bom. Se a pessoa usa as mãos para trabalhar honestamente, é bom. Se a pessoa usa as mãos, como diz, para fazer o seu trabalho, como diz, para trabalhar, mesmo que seja uma profissão onde uns olham e dizem assim, faz bem assim. Por exemplo, os garis usam as mãos para tirar o lixo da frente da nossa casa. Aí alguns olham assim, e como diz, seria bem pior se eles não existissem, porque o lixo ia ficar acumulado na frente de sua casa. Aqueles que são agricultores, que às vezes são pedreiros, têm as mãos calejadas, grossas, de trabalhar ali duro. Tem gente que olha assim, aí se esquece que, como diz, que essas pessoas trabalham para nós termos frutas, verduras, legumes com a graça de Deus e a chuva, e que os outros trabalham para construir. Se não fosse construção, não tinha casa, não tinha hospital. O povo às vezes não pensa certas coisas, olha assim, como uma coisa desprezível, e não é, são trabalhadores honrados. São trabalhadores que fazem serviço que nem todo mundo gosta de fazer ou quer, mas muitos são agradecidos pelo trabalho que têm e deveriam ser, como diz, muito bem reconhecidos e, se pudesse, muito melhor remunerados. Louvado seja o nome do Senhor.
levantar as mãos santas, se eu for orar, se eu for louvar a Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Pois é, que seja levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Se eu contendi em casa, se eu mirei com alguém, é melhor eu orar antes para poder fazer isso. Porque senão o Senhor não recebe minha adoração. Porque o meu interior não está limpo. E perdoar também. Então, como diz a visão, já falei acerca, vamos dizer, dos olhos, já falei do coração, já falei dos pés, já falei da mente. A mente não pode ser contaminada. O apóstolo Paulo ensina, Filipenses 4, versículo 6 em diante, no que eu devo pensar, no que eu devo fazer. A partir do versículo 4, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aí se alguém perguntar sarcasticamente, me alegrar é escancarar minha boca assim, mostrar meus dentes, mesmo que a coisa não esteja boa. Não, não é essa alegria não. Mas é uma esperança no Senhor de saber que, como disse Abacuque, ainda que não haja fruto na figueira, na oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que não haja nem vaca, nem curral, nem ovelha, nem aprisco, nem nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, ou seja, terei esperança nele, porque dele vem a salvação, dele vem a providência, dele vem a criação, dele vem tudo. Tudo ele criou. Tudo ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, quero falar só um pouco da língua. Quando a minha língua desagrada a Deus, um pequeno órgão, não é? Que faz parte da produção da fala, é a língua. Mas a Bíblia fala que ela, como diz, não sendo adestrada, não sendo dominada, não sendo, vamos dizer assim, disciplinada, ela pode fazer muito estrago. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. A começar daquele que diz que é religioso. Vou repetir, Tiago 1,26. Se alguém cuida ser religioso, pode ser o religioso que for. Como dizem, não refreia a sua língua, antes engana o coração e a religião é vã. Pronto, defende a religião, diz que não existe só um Deus, que tem vários deuses, que tem várias crenças, aí começa a falar dos outros, aí começa a falar da língua, aí já se condenou. Já se condenou, porque está falando dos outros. A palavra do Senhor fala, glória a Deus, aqui mais sobre a língua. Tiago 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, todos erramos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ou seja, que pede a Deus a sensatez para falar, o tal varão, ou varoa, vamos dizer, perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então, se é capaz de pensar bem no que vai falar, sem impulsividade, sem pensar antes de falar, é capaz também de refrear o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o corpo deles. E nós precisamos de quê para refrear nossa língua? O Espírito Santo do Senhor. Sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá. Aqui fala mais sobre a língua. Alguns outros versículos. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Versículo 5. Assim também a língua, de Tiago 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, ou seja, a língua e o raciocínio funcionando, é capaz de contar histórias,
é capaz de se gabar, é capaz de falar dos outros, difamar dos outros, detonar os outros, capaz de fazer qualquer coisa e desver de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você já pensou se a pessoa for na casa do outro só para falar o que é ruim? Só para falar da vida dos outros? Só para falar o que não deve? Só para falar, vamos dizer, coisas que desagradam a Deus? Não tem nada de bom assim para falar. Pois é, está sendo um pequeno fogo que incendeia. Aí causa guerra, causa problema entre um e outro, causa intriga, causa inferno. É assim? Causa inferno? E é inflamada pelo inferno. Quando dá lugar ao mal. Versículo 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, ou seja, Satanás se aproveita. Teve um momento que o Senhor Jesus disse assim: meus discípulos, o que é que o povo aí fora dizem que eu sou? Aí saltou Pedro, como sempre disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele disse: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque quem revelou a você, essas palavras não é sua não, tá? Mas como você falou, você é um bem-aventurado, porque você deu lugar, vamos dizer, ao Espírito Santo, a meu Pai. Mas daqui a pouco, no mesmo momento, ele diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor pode ser entregue, nem ser morto por ninguém. Ora, parecia que ele estava falando uma coisa boa, estava. Parecia, né? Mas o Senhor, que tem discernimento de tudo, sabia que era Satanás por trás daquelas palavras, no sentido de querer desestimular, no sentido de querer, como diz, desestimular o que o Senhor Jesus, em figura humana, queria fazer. Aí ele disse: sai, Satanás, vai embora, em outras palavras, porque tu não conheces as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ou seja, não tem discernimento Satanás para entender a Bíblia. Ele sabe cada palavra que está escrito. Mas quem dá o discernimento para nós compreendermos as profundezas de Deus é e sempre será o Espírito Santo do Senhor. Ele é que nos ensina, que dá unção. Louvado seja Deus. O diabo e os demônios crê que estremece, mas não obedece. Eles crêem, eles sabem que é o Criador deles, mas não obedece, não crê. Então, como diz, a língua é um bosque, um pequeno fogo que incendeia, é inflamada pelo inferno. Então, versículo 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Pode de uma mesma fonte, de um mesmo manancial ter água doce e água amarga? Não. Ah, mas na igreja eu adoro a Deus, eu canto, eu quero é Deus. Oh, que maravilha, eu me encho de poder. Oh, glória a Jesus. Chega em casa e vai, mete palavrão pra cima, aí briga com os parentes, briga lá, seja lá quem for, xinga não sei quantos nomes, mas que é Deus, viu? De que tá cheia, de que Satanás que tirou a bênção, a espiritualidade, tirou não, foi você mesmo, sua língua. Então, quem é capaz de frear a língua, ou seja, de ficar calado ou calada a certos momentos que não convém falar, porque vão lhe fazer pecar, vão fazer perder a bênção, pode trazer intriga, ou são coisas às vezes que não vale a pena a pessoa brigar assim, não vale a pena, coisas simples, vocês já viram? Uma vez eu vi um caso, muito tempo atrás, de um irmão que matou o outro, estavam os dois no bar. Aí por causa de R$1 e da bebida clara, aí o irmão meteu tiro no outro por causa de R$1. Porque o outro disse: vou pagar agora não, pagar quando eu quiser. Pronto. Disse que ia pagar como quiser. E o outro já tá rirado e armado. Pronto. Tome. Morreu. Toma a bala, como diz. Morreu. Então, por isso que diz aqui.
Como diz, versículo 8, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Ou seja, se não tiver a graça de Deus e o Espírito Santo, nós não conseguimos certas coisas de nós mesmos. Precisamos da ajuda de Deus. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê graça. Ó, minha língua, ela precisa, sabe? Ó Senhor, me ajude. Porque às vezes eu quero falar, mas nem sempre assim certas coisas valem a pena. Porque vai me entristecer. Vai ter guerra aqui, vai ter contenda. Tá melhor calar a boca, Jesus, porque a sabedoria também vem do alto, vem do Senhor, e eu vou ser abençoada por isso. E eu não quero ser uma fonte que emana água doce, água amargosa, não existe isso. Não existe um pé de melancia produzir uva, não existe isso, não existe um pé vamos dizer assim, de melão produzir espinho, não tem isso. Então, Senhor, eu quero ser uma boa fonte. Uma boa fonte. Mesmo que às vezes fale, digamos, tem momentos que falamos mais calmo, tem momentos que falamos palavras boas. Se tem momento de falar a doutrina e às vezes o nosso temperamento se altera, como diz, mas a pessoa prega com toda veemência, como diz em certas palavras, pode quebrar o pau, mas no pecado, mostrando na Bíblia, não nas pessoas. Digamos, se eu for falar sobre adultério, o adultério é errado, Deus diz na palavra que nem os mentirosos, que os adúlteros, que os abomináveis, que tal, não herdarão a vida eterna. E pode quebrar o cacete, como dizem outras palavras, no sentido de pode falar com veemência, é uma coisa que está escrito. Agora, duas coisas eu falo, nunca falando contra ninguém, mas falando o que a Bíblia diz. Porque quem conserta e conscientiza o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, através da pessoa ouvir a palavra de Deus. Então, eu não posso condenar ninguém, porque o Senhor diz em Romanos 2, você acha que é inexcusável só porque você está falando isso daquele ali que está fazendo aquilo? Ou seja, o Senhor está dizendo, você acha que vai escapar? Ou que você é melhor do que aquele, só porque você está me delatando uma coisa que o outro está fazendo, e só porque você não faz? Mas fique sabendo, ele erra naquele ponto, mas é eu que vou consertar ele, e você erra nesse outro ponto, tá certo? Então, por isso você não é inexcusável, você não escapa, porque você é ser humano também. Aí a Bíblia diz, cada um receberá segundo as suas obras. Então, quando formos falar palavra, digamos, que nem todo mundo gosta de ouvir, é a palavra. Agora, saber falar e muitas vezes ensinar com mansidão e sabedoria. Às vezes eu tenho um temperamento alterado, sim, mas respeito as pessoas, como diz, tenho um grande amor pelas almas. Para que o Senhor, se eu pudesse, salvava, como diz, que fossem salvas todas para Jesus. É assim. Não é eu perdendo um tempo falando de ninguém. Quem sou eu para falar de alguém? Não. Se alguém está no erro, podia ser eu no lugar daquele. Se alguém está no erro, poderia ser, como diz, que eu errasse, ou até seja, como diz, ou até erre, que Deus me livre, mas todo mundo é propenso a errar, fazer pior do que aquele. Aí alguém pode me dizer assim, mas se a senhora soubesse, a pessoa que eu, da minha família, ou o chefe do meu trabalho, a senhora me perdoe, mas é terrível. Pois é. Mas eu vou dizer aqui, como eu costumo dizer, 3, 4 classes de pessoas
lindas que Jesus manda a gente tratar bem e amar. Eu falo lindas porque para não dizer que é pior do que a outra, mas cada classe linda não é porque eu estou classificando, é o Senhor Jesus que está dizendo, porque querem ser assim ou são. Aqui, olha, Mateus, capítulo 5, versículo 43, o Senhor Jesus falando no Sermão do Monte, ele disse assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, é como ele diz, ele quer dizer assim, vocês escutam por aí o que todo mundo fala, que é só ame quem ama vocês, e ao inimigo se odeie, se possível, matem, enforque, ou pague numa moeda pior do que a que ele lhe deu. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus dizendo, amai quem? Vossos inimigos. Bendizei, que quer dizer abençoai os que vos maldizem, ou seja, os que te praguejam, falam mal de você, de mim, de qualquer um. Fazei o bem aos que vos odeia. Tá claro assim, você vê que a pessoa lhe odeia. Aí o Senhor está dizendo o quê? Faça o bem. Faça o bem. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. 4 classes lindas de pessoa. Ou seja, inimigo, o que maldiz, que pragueja, o que odeia e o que maltrata e persegue. Pronto, e agora? É como se fossem os... como diz, os... como é que fala? É um termo que tem, daqui a pouco eu falo. Os inamáveis. Ou seja, que... aos olhos humanos, se não for o Espírito Santo na nossa vida, é incapaz de amar, de fazer o bem. Que a vontade de ser enforcar, matar, pagar com a moeda pior. Ou seja, cada ser humano tem um pensamento. Fazer cada coisa, por quê? Porque está falando de inimigo, está falando do que pragueja, do que odeia, do que maltrata, do que persegue. E pior, às vezes faz isso no nosso encalço sem a gente fazer nada com eles. É assim. Aí o Senhor diz por que precisamos fazer. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. A chuva sobre justos e injustos. Ou seja, maus e bons e justos e injustos é o Criador que fala assim. E se saudardes e se amardes os que vos amam, que galardão vocês têm? Não faz os publicanos, ou qualquer um não faz o mesmo, ou seja, um ser humano sempre não tem outro que está no coração dele, seja uma filha, seja uma esposa, seja um esposo, seja um sobrinho, seja vamos dizer, um filho de criação, seja quem for, todo ser humano não tem alguém que ama assim no coração, que considera? Tem, porque é humano, tem sentimento, tem. Aí o Senhor está dizendo, se vocês só amam quem ama vocês, o que é que vocês estão fazendo assim de extraordinário? Os publicanos ou todo mundo não faz o mesmo? E se vocês só saúdam unicamente os vossos irmãos? O que vocês fazem demais? Os publicanos também não fazem o mesmo? Aí o Senhor diz, sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós não somos perfeitos, mas podemos ter a mente de Cristo, como diz a palavra, e podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos pessoas melhores no nosso interior, para externar o melhor. Então, o Senhor está dizendo, é teu inimigo, a nossa luta não é contra carne e sangue, principados e potestades. Tem pessoas que podem, como diz, se entregar ao mal, tem pessoas que podem não gostar de você, tem, com certeza, porque até o próprio Senhor Jesus tinha. Os fariseus e saduceus odiavam ele, não sossegar enquanto matar, é assim. Mas o Senhor está dizendo o quê? Amai vossos inimigos. Eu vou amar como assim o inimigo? Como é que eu vou amar?
mostrando que você é diferente dele, não por exibição, mas espontaneamente e fazendo bem por essa pessoa, se possível. É assim. Se, como diz, se fez um mal a você, perdoe. É fazer o bem, é amar, é uma demonstração de amor por Deus, pelo Espírito Santo. Pronto. Se lhe persegue, está no seu encalço, você diz, olha, eu não desejo ser seu inimigo, sua inimiga, eu não quero isso na sua vida. Fiz alguma coisa que lhe ofendeu, não é só a sua presença que me incomoda. Então vou orar por você, viu? Eu desejo que Deus lhe abençoe, abençoe sua casa, sua família. É assim. É assim que trata um inimigo humano, estou falando. Humano. Bendizei, que quer dizer abençoai os que vos maldizem. Se alguém dizer, você é uma peste, aí você diz, Deus te ajude e te abençoe. Glória a Deus e me cubra com seu sangue, me livre de todo mal. Pronto. Se alguém disser, eu lhe odeio, aí você diz, mas eu não lhe odeio, eu vejo sua alma como uma alma que precisa do Senhor. E aí eu vou ter amor pela sua alma, vou orar pela sua alma. Glória a Jesus. E falar isso de dentro, voluntariamente, pelo Espírito. Como diz, alguém pode chegar até você e dizer, eu lhe odeio. Enquanto eu não lhe ver morto ou morta, eu não sossego. Aí se você não quiser falar nada no momento, você não fala, você ora. Mas outro dia, se você encontrar com a pessoa e você diz, pois eu desejo que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus possa ver, lhe mostrar, que você possa ver o quanto é bom viver. Que o ódio, como diz a vingança, isso não leva a nada de bom. A Bíblia diz que o bem vence o mal. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Ah, mas eu tenho um vizinho, olha, que eu trabalho a semana toda. Ele tem para pôr o som, mas quando eu chego para descansar, ele aumenta o som nas alturas. Eu não sei o que é que eu faço, meu Deus do céu. Faz isso daí, ó, parece que faz mesmo assim. É para me provocar, ó, mas isso acaba comigo, viu? E se eu for falar com ele, me maltrata, me persegue. Aí, como diz, tem as autoridades da terra que pode chamar para dizer, olha, eu não quero o mal do vizinho, só queria que baixasse o som. E pode você também, como diz, tratar a pessoa bem. Tratar a pessoa bem. Procurar um meio que Deus lhe mostre de fazer o bem àquela pessoa. Porque uma hora se toca. Porque se o bem que fizermos vier do amor de Deus, então vai constranger a pessoa. Constranger como? Não é a ponto de envergonhar, mas ela se envergonhar do que faz de mal. Se tocar, cair a ficha. Dizer assim, puxa vida, eu odeio essa pessoa, eu persigo essa pessoa, eu persigo. Por que eu faço isso, hein? A pessoa só me deseja o bem, faz o bem por mim. Outro dia, como diz, um exemplo. O cachorro pegou e dilacerou meu lixo, ela pegou, organizou, ali deixou limpa a minha calçada quando eu não estava em casa. A pessoa que só me faz o bem, por que eu detesto, hein? Aí daqui a pouco essa pessoa tá vindo para o Senhor Jesus. Olha que benção. Então o mundo é assim. A oportunidade do Senhor dá a toda criatura que fez. Por mais aparentemente terrível que queira ser. Estou falando criatura humana. Então, como diz, nossa luta não é contra as pessoas. Ah, eu odeio aquela mulher que tomou meu marido. Bom, ela não fez uma boa coisa, mas
Se você odeia, aí você também tá na mesma balança que ela. Só não é o mesmo pecado, mas tá na mesma balança porque o Senhor não quer que eu odeie ninguém. Pronto. Aí o que é que deve fazer? Deve começar a raciocinar. Bom, mas acontece que meu marido também tinha idade suficiente para saber o que estava fazendo. Então ele pegou e se envolveu com aquela, quis ficar com aquela. Ele fez a escolha dele. Agora é hora de eu fazer minha escolha. Qual é a minha escolha? Eu vou sofrer, vou chorar, vou ficar amargo o resto da vida? Ou eu vou viver a vida e buscar a Deus e pedir para Ele me ajudar, me abençoar? O que é que eu vou fazer? Agora a escolha é minha. E outra coisa, que Deus ajude ele, eu quero perdoar ele e aquela dona também. Pronto. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai. E assim o Deus de paz será convosco. É a maneira de pensar. É a maneira de pensar. Uma vez, eu sofri bastante em ouvir uma palavra que muito me feriu, mas me cortou, me dilacerou, parecia uma foice que me cortou. Eu não sou uma pessoa de me abalar facilmente, mas acontece que isso daí, assim, foi uma coisa muito chocante para mim. E eu chorava. E eu chorava. E eu chorava. E eu chorava. Porque aí é o que eu chamo de ferida satânica. Ou seja, a palavra vem inflamada pelo inferno. E eu chorava. E eu chorava. E pior, era uma palavra dizendo uma coisa que eu não sou ou que eu não fiz. Aí eu chorava. Eu chorava. Eu chorava. Eu chorava. Mas aí teve um momento que o Espírito Santo falou comigo e disse assim a mim: até quando você vai estar chorando por uma palavra que você ouviu e que por mais que você fosse, Deus já teria lhe perdoado, e quanto mais que você não é? Que foi Satanás, que você sabe que Satanás influencia as palavras. Até quando? Porque você não chora pedindo a Deus por sua cura? E foi o que eu comecei a fazer. Então, como diz, aí depois do Senhor ter feito uma obra, aí eu estava num certo lugar, que era na casa da minha mãe, na época em que meu pai estava internado, meu padrasto, meu pai. E aí chegou uma moça. A moça sendo trazida por outra. E eu estava super ocupada, mas era dia de culto. Eu já tinha organizado, como diz, o lugar do culto. Eu já tinha feito comida para os irmãos. Já tinha organizado tudo. Estava super ocupada. Porque eu ainda precisava fazer mais alguma coisa e estar pontualmente no horário do culto. E já era o quê? Era perto de 2:30 da tarde e o culto começava às 3. Chegou uma moça, junto com outra, pedindo para que eu ouvisse aquela moça. E eu disse, entre. Ela entrou, sentou, começou a chorar, mas já vinha chorando. Mas chorava, mais chorava, mais chorava, mais chorava, chorava demais. E eu disse, por que tá chorando? Aí ela começou a conversar. Aí de repente o maior foco da dor dela foi alguém ter olhado para ela e dito a ela uma palavra dizendo, você é isso.
chamou ela de uma palavra que ela disse que aquilo ali quase mata ela. Aí eu disse a ela, o que nos descreve não são o que as pessoas falam de nós, mas é o Criador que nos fez. O Criador te fez, não foi para carregar esse fardo. Eu disse a ela, eu entendo a sua dor, porque eu já passei exatamente por isso. Mas o Senhor me curou. Deixe o Senhor te curar. E você não é isso que disseram de você. E ali orei pelaquela moça, pedindo a Deus, com toda a minha alma, para o Senhor curar a alma dela. Porque eu sei o quanto isso dói. E orava, orei por outras áreas da vida dela. E quando foi 5:3, ainda bem que veio a abençoada, que é, como diz, assistente da minha mãe, pastora também, que dirige os cultos. E ela veio, começou, porque só faltava eu me organizar, tomar um banho, estava na cozinha, limpando tudo. Mas aí valeu a pena. Aquela moça, quando foi para casa, já não era a mesma. Hoje, para a glória de Deus, está bem, está abençoada, está feliz, está em paz. Então, pense uma coisa. A dor que você passar por uma injustiça, peça para Deus te curar. Porque lá na frente, você vai ter experiência e bagagem dada pelo Senhor e pelo ensinamento da vida para justamente você, como diz, poder aconselhar alguém que você vai encontrar, que Deus vai permitir, que estará passando a mesma coisa que você passou. Entendeu? Então, por isso que o Senhor diz como devemos tratar essas pessoas que eu li do Sermão da Montanha. Orar, abençoar, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o Senhor é quem nos justifica. É o Senhor que nos justifica. Quando erramos, Senhor, me perdoe. Vai até a pessoa e diz, me perdoe. Fiz isso, mas não quero fazer mais. Errei. Quando não fizer uma coisa e for acusado ou acusada, ore ao Senhor. Não queira pagar com moedas ruins, porque senão você estaria, como diz, estando na mesma moeda dos que vão receber não bem de Deus. Mas o culpado, o Senhor não tem por inocente. E o inocente, o Senhor não tem como culpado. Quem não é culpado, tem paz. Quem não é culpado, não é culpado. E quem é culpado, é culpado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor ajude a todos nós. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos renove, que o Senhor abençoe a todos. Então, vocês viam o quanto falavam do Senhor Jesus e até blasfemaram contra ele, chamaram de Beuzebu, que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você vê alguém mais humilde, mais pobre, não escarneça, porque a Bíblia diz que quem insulta o pobre, insulta o próprio Deus que o criou. Não insulte, não fale mal de ninguém, porque se você fala, você poderia ter cometido o mesmo pecado que aquela pessoa, ou até pior. Ou poderá entrar no mesmo problema que aquele está. Então, vamos olhar para a nossa vida, vamos orar pelo Brasil,
O Senhor Jesus está voltando. Que Deus nos ajude, que o Senhor trabalhe em nossa vida, nos dê sabedoria, nos dê graça, que sejamos, como diz, pessoas melhores a cada dia, a cada momento, a cada hora. Nunca querer semear o que não agrada a Deus. Nunca. Senão eu vou estar sendo coparticipante do lado de Satanás. Mas fazer sempre o que é bom. Não tratar com a pior das moedas, mas o bem sempre vence o mal. Então que Deus abençoe todos nós, Senhor meu Deus e meu Pai. Em tua presença eu te peço que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo essa live. Hoje foi uma palavra de ensinamento, Senhor. Pai, nós precisamos aprender, como também precisamos praticar. E também, meu Deus, precisamos ouvir uma palavra de fé, de esperança. Meu Deus, muitas pessoas, elas querem ouvir apenas o que elas querem. Mas se ouvem a vontade do Senhor, que é soberana, e é o melhor para nós, e obedecem, então assim serão abençoadas, Senhor. Olha para nós, abençoa o Brasil, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós, do mundo, porque está havendo evidências mais fortes da tua volta. Pai, não sabemos, Senhor. Oh, meu Deus, não sabemos, Pai. Vamos dizer, nem daqui a 5 minutos, só podemos presumir, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, e nos dê paz, em nome do Senhor Jesus. Observem um escrito que eu vou deixar abaixo, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Alguém quiser comentar, fazer um pedido de oração, faça abaixo ou entre no mensagem, e que Deus abençoe a todos nós. Amém.